Bom, vamos lá. Vamos falar de contração muscular. Hoje o assunto vai render porque nós vamos falar de como acontece a contração dentro da célula. Depois nós vamos falar de tipo de contração dependendo do pique. A gente vai entrar em tipo de fibra muscular, galera, porque eu tenho vários tipos de fibra muscular, tá? Paramos aqui a aula passada, a gente ia começar a falar de contração muscular. Aquele processo de sempre, vou dar uma pancada, falar parte a parte, depois a gente taca videozinho na tela, videozinho fica tudo mais lindo, tudo mais claro. Contração muscular começa quando o motoneurônio faz sinapse com a fibra muscular despolariza toda a minha fibra muscular, mais especificamente a região do sarcolema vai despolarizar, que é a membrana da fibra muscular. Sarcolema despolarizou, tenho propagação do potencial de ação, e esse potencial de ação ele chega até uma estrutura chamada túbulo transverso ou túbulo T, tá? É aqui que eu começo a minha contração muscular, porque o potencial de ação, através do túbulo T, estimula a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Vamos lá, passo a passo da contração muscular. Primeiro, potencial de ação chega até a membrana da fibra muscular, até o meu sarcolema, passa pelo túbulo transverso. Quando ele passa pelo túbulo transverso, nessa propagação, eu tenho o estímulo da liberação de cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático em direção ao sarcolema, em direção onde eu tenho os meus miofilamentos de actina e de miosina, tá? O cálcio, ele vai ser fundamental. Vamos lembrar na aula passada que eu falei que na minha troponina eu tinha 3 sítios de ligação. A troponina T é o sítio onde eu ligo a troponina com a tropomiosina. A troponina C é o sítio que eu ligo com o cálcio. E a troponina I é o sítio que eu ligo com a actina, tá? Então, o meu cálcio, para que eu possa começar a contração muscular, sai do retículo sarcoplasmático e entra em contato com a troponina. A troponina se liga ao cálcio e a troponina está ligada à tropomiosina, que é o miofilamento responsável por bloquear o sítio de ligação da actina com a cabeça da miosina. A cabeça da miosina se liga em lados específicos da actina. Esse lado é bloqueado pela presença da tropomiosina. Então, qual que é a função do cálcio na contração do músculo esquelético? Se ligar à troponina, remover a troponina do seu lugar original, consequentemente tracionar o filamento de tropomiosina, expondo o sítio ativo da actina. Sítio ativo da actina exposto, qual que é a da miosina agora? A miosina vai se ligar a uma molécula de ATP na sua cabeça, e ela tem 2 sítios, um sítio que se liga à actina e outro sítio que se liga à molécula de ATP. A cabeça da miosina se liga à molécula de ATP, ela passa a ter energia para poder se ligar na actina, tá? Então, com a degradação da molécula de ATP, primeiro, quando a molécula de ATP se liga na cabeça da miosina, ela se liga ao sítio ativo da actina e traciona a actina em direção à região central. Essa energia vem do ATP, que é degradado. Quando o ATP é degradado, libera energia na forma de calor, e do ATP, adenosina trifosfato, sobra ADP, adenosina difosfato mais fosfato inorgânico, tá? E a energia é liberada na forma de calor. Essa energia é a energia do qual a cabeça da miosina se liga ao sítio ativo da actina, configurando aquilo que nós chamamos de pontos cruzadas, traciona a actina em direção à região central da miofibrila, fazendo assim a minha contração muscular, tá? Essa contração muscular, ela vai ficar para sempre? Não, ela vai relaxar. Quando que ela vai relaxar? A partir do momento em que eu tiver liberação da energia do ATP, que eu quebrei aqui, ó, na cabeça da miosina. Essa energia, ela vai ser utilizada
para que eu possa me ligar ao sítio ativo da actina e tracionar o filamento de actina em direção à região central do sarcolemma, fazendo a contração. Só que ela também, ao mesmo tempo, faz com que o cálcio se desligue da troponina. Se o cálcio era o cara que estava ligado à troponina, trouxe a troponina consigo e a troponina, consequentemente, trouxe a tropomiosina, se o cálcio sai, a troponina volta para o lugar, a tropomiosina também volta para o lugar, fechando o sítio ativo da actina, bloqueando esse sítio ativo da actina. Nessa hora, quando eu tenho esse bloqueio do sítio ativo da actina, eu desligo a cabeça da miosina da actina, o filamento de actina volta para o lugar, da miosina também, a minha fibra muscular que estava contraindo, ela relaxa. E aí eu fico novamente na dependência de outro potencial de ação para ter novamente a liberação do cálcio, para o cálcio se ligar à troponina, tracionar a troponina, que traciona a tropomiosina, que expõe o sítio ativo da actina. Aí beleza, a cabeça da miosina, que já vai estar com uma molécula de ATP nova, consegue se ligar ao sítio ativo da actina, tracionar a actina em direção à região central da miofibrila e fazer a minha contração muscular, tá? E aí degrada o ATP na cabeça da miosina, tira o cálcio do lugar, troponina e tropomiosina voltam para o lugar, esconde o sítio ativo da actina, desliga a actina da miosina, minha fibra muscular relaxa, tá? Esses são os passos da minha contração muscular. Aqui, ó, eu tenho, antes da gente entrar no videozinho, exemplificada um sarcômero relaxado, tá? E um sarcômero contraído, tá? Então percebam que na contração muscular, o meu objetivo é tracionar esses filamentos de actina em direção à região central da minha miofibrila, tá? Quando eu faço esse movimento, a minha fibra muscular está contraída. Quando a cabeça da miosina se desliga da actina, a actina volta para o lugar, a minha fibra muscular está relaxada. A actina se ligou com a miosina, tracionou para a região central, contraiu. Cabeça da miosina se desliga da actina, relaxou de novo. Quer dizer, a actina volta para o lugar, a minha fibra está relaxada, tá? Mano. Ah, vai entrar em tipo de contração. Puta, tinha um GIF. Onde eu pus esse GIF? Ah, Fê, tinha um slide com um GIFzinho aqui. Muito fera. Ah, não é possível que eu tirei esse GIF. Pô, não é possível, não é possível. Ah, tirei, mano. Tirei. Eu vou colocar. Tinha um GIF aqui matador para falar de contração muscular. Mas eu vou meter um videozinho que é melhor ainda. O vídeo é muito mais didático, a gente entende muito mais fácil. Galera, essa história de videozinho vai ficar mais escassa, viu? Porque vai entrar em neuro. Neuro não é todo mecanismo que tem vídeo. É aí que a gente vai chorar com... Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês poderem assistir o que eu tô fazendo. Aí. É aí que nós vamos chorar com força, porque neuro é difícil, não tem videozinho, mas vamos fazer de tudo para a gente entender neuro da melhor forma possível. Vamos lá, então. Começar aqui, linkzinho que está disponível lá no Google Drive, no arquivo de links, tá? Esse linkzinho está funcionando. Os outros que estavam quebrados eu troquei para links que estão funcionando também, tá tudo da hora lá quem quiser estudar. Bom, vamos começar a falar da nossa contração muscular, tá? Aqui ele pega vários segmentos do músculo. Ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui ele vai direto na fibra muscular, tá? O músculo, ele é composto de feixes musculares, ou de fascículos musculares, que são vários grupos de várias fibras musculares juntas. A fibra muscular, ela é composta de várias miofibrilas, tá? A célula muscular com o núcleo aqui bonitinho, mitocondrinha aqui dentro, sarcoplasma.
ela é composta por várias miofibrilas. E as miofibrilas são um conjunto de sarcolemas. Sarcolema não, sarcômero, perdão. São um conjunto de sarcômero, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Sarcolema é a membrana. É tudo sarco isso, sarco aquilo? Então, a miofibrila é um conjunto de sarcômeros. Sarcômero é o que ele vai mostrar pra gente agora, tá? O sarcômero corresponde a um conjunto de miofilamentos de actina e miofilamentos de miosina, galera. Miosina, tá? E a ideia é tracionar esses filamentos de actina em direção à região central do meu sarcômero. Tracionar com a ajuda da miosina. Beleza? E aí, tracionando vários sarcômeros ao mesmo tempo, contraindo vários sarcômeros ao mesmo tempo, eu contraio várias miofibrilas. Contraindo várias miofibrilas, eu contraio a fibra muscular. Várias fibras musculares, eu tenho a contração muscular como um todo, tá? Então eu tenho várias molinhas no meu músculo contraindo e relaxando simultaneamente. Ó, vamos lá. Agora ele vai passar o potencial de ação do começo. Então eu tenho aqui, ó, motoneurônio na minha fibra muscular. Motoneurônio tá sendo despolarizado, está transmitindo um potencial de ação. Na sua terminação axonal, eu teria a liberação de neurotransmissores, neste caso a acetilcolina, ACH, que vai ser o neurotransmissor responsável para, durante a sinapse, estimular a abertura dos canais de sódio da minha fibra muscular e, consequentemente, despolarizar a minha fibra muscular. Na célula nervosa, a despolarização ela serve para fazer sinapse de uma célula com a outra e, consequentemente, a comunicação de uma célula nervosa com a outra. No músculo, quando eu despolarizo, a minha ideia é começar a contração muscular. Então, transmiti aqui o meu potencial de ação. Com a transmissão do meu potencial de ação, essa chuva de coisinhas amarela é uma ilustração do que seria. O potencial de ação passa pelo meu sarcolema, chega nos túbulos transversos e interage com o retículo sarcoplasmático, que vai liberar quem? Vai liberar o nosso cálcio. Liberou o cálcio, tá? Quando eu tenho a presença do cálcio aqui no meu sarcômero, na menor unidade contrátil, aí começa a minha contração muscular, tá? Olha como é que está configurada a situação aqui. O filamento de actina está envolto por uma estrutura amarela chamada tropomiosina, e a tropomiosina está ligada a essa estrutura verde chamada troponina. Até aí, beleza, tá? Aqui embaixo eu tenho a miosina, e a ideia é que a miosina se ligue à actina. Só que a tropomiosina está embaçando o meu rolê. A tropomiosina ela está bloqueando o sítio ativo da actina, impedindo que a miosina se ligue à actina. Então, essa é a ideia de ter o cálcio na contração muscular, beleza? Cálcio se liga à troponina e ele traciona a troponina, tá? Quando ele traciona a troponina, ele atrai a troponina, consequentemente, a troponina está ligada ao filamento de tropomiosina, esse filamento de tropomiosina é tracionado junto. Então, o cálcio vem, pega na mão da troponina, puxa, a troponina está de mão dada com a tropomiosina, puxa a tropomiosina junto. E aí eu exponho o sítio ativo da actina. É aqui, ó, no sítio ativo da actina, que eu terei a ligação da cabeça da miosina com a actina. Tá? Aqui eu vou ter uma nova molécula. Aqui eu vou desligar. Aqui, para não confundir, eu não vou entrar ainda em fisiologia do exercício para falar de ressíntese de ATP utilizando a creatina quinase, tá? Aqui ele passa o processo todo da contração muscular, mas vamos entender que
eu vou ter, assim que eu me ligo à cabeça da actina, eu vou ter a ligação de uma nova molécula de ATP na cabeça da miosina, tá? Eu posso ressintetizar um ATP, um ADP mais fosfato inorgânico já utilizado, ou eu posso ligar uma nova molécula de ATP à cabeça da miosina, beleza? Mas a partir do momento que eu expus o sítio ativo da actina, a miosina se liga à actina, e aí, com a energia prévia do ATP, ela vai tracionar o filamento de actina em direção à região central da minha miofibrila, tá? Só que assim, essa energia utilizada é quando eu tenho uma molécula nova de ATP na cabeça da miosina e eu degrado essa molécula de ATP, eu quebro uma das ligações com fosfato, liberando energia. Então essa energia ela vai ser utilizada para que a miosina tracione o filamento de actina em direção à região central e após a realização desse movimento e com a degradação da molécula de ATP, a energia liberada vai fazer com que o cálcio se despreenda da minha troponina e o cálcio volta para o meu retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático, troponina volta para o lugar, filamento de tropomiosina volta para o lugar e a minha contração muscular é interrompida, tá? Aqui, outro parênteses que eu faço é, a partir do momento que eu degrado o meu ATP, automaticamente o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático e eu passo a depender de outro potencial de ação para a liberação de cálcio novamente, para eu expor o sítio ativo da actina, para a cabeça da miosina se ligar à actina, tracioná-la em direção à região central e fazer a contração muscular. Tá? Então, cada potencial de ação é um comando motor que eu dou para fazer a contração muscular. Beleza? E então eu dependo da presença de cálcio e também da disponibilidade de energia, de ATP. Porque se começar a faltar ATP, eu não consigo interromper, eu não consigo ter energia para ligar a cabeça da miosina no sítio ativo da actina e para tracioná-la em direção à região central da minha fibra muscular, que é quando eu começo a ter cãibras, e é quando o meu músculo... A cãibra, ela é uma das manifestações da minha fadiga muscular, que a gente vai comentar a definição em breve. O começo da contração muscular é aqui, ó. Quando eu tenho aqui, dá a impressão que o potencial de ação está passando direto para a fibra muscular. Na verdade, ele para no motoneurônio, o motoneurônio faz sinapse com a fibra muscular despolariza, tá? Mas é nesse momento que eu tenho a liberação de cálcio. E aí são duas coisas. Enquanto eu tiver potencial de ação e liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para a troponina, eu permito que a miosina se ligue à actina, tá? Agora, esse movimento de contração, contração e relaxamento, eu só consigo fazer com o ATP. Então, sim, se não tiver cálcio, não rola a minha contração muscular, porque se não tiver cálcio, eu não saio disso aqui, ó. Se não tiver cálcio, a tropomiosina vai sempre estar bloqueando o sítio ativo da actina. Certo? Então eu vou precisar do cálcio para que o cálcio permita que o sítio ativo da actina seja exposto. Se eu não tiver potencial de ação, o sítio ativo da actina está bloqueado, tá? E além disso, eu preciso de ATP, porque eu preciso desse movimento da miosina de tracionar o filamento de actina em direção à região central da minha miofibrila. O ATP é gasto, a actina volta, eu vou, traciono novamente, assim sucessivamente. Tá? Se eu quiser manter a cabeça da miosina tracionando o filamento de actina, vamos pensar numa contração demorada sustentada, é como se eu estivesse colocando ficha na máquina
que aí no caso seria eu degradar o meu ATP para que a contração muscular se mantenha. A hora que a minha ficha, que a minha moeda acabar, que é o ATP, essa ligação se desfaz. Rebeca foi pegar um lanche. Tô aqui, prof. Aê, tá aí, Rebeca. Cara, na sala de aula é assim, viu, galera? Eu tô andando na aula, aí eu paro do nada e faço a pergunta para mano. O barato é muito louco. O barato é muito louco. É que aqui eu fico mais restrito a quem tá aparecendo na tela. Lara Marx espera. Professor, o que seria a dor de crescimento? Dor de crescimento? Como assim dor de crescimento? Professor, é assim, é tipo, quando a pessoa tá, tipo, principalmente adolescente, fala que tem umas dores assim, e as pessoas falam, tipo, é dor de crescimento. O que seria isso, exatamente? Não sei se você já ouviu falar disso. Não foi a Estefânia que perguntou? Quarta-feira eu acho que ela perguntou sobre isso, que a filha dela tinha dor. Eu acho que foi. Eu queria entender se tem alguma coisa a ver com músculo, não sei. Eu tenho essa dúvida. Eu tô gostando hoje, cara. A galera tá fazendo umas perguntas muito boas, velho. Dor de crescimento. Agora que você tá. Aproveitar. Vamos lá. Já que as meninas estão falando de dor de crescimento, quando tem um remédio onde eu trabalho que é somatropina e é para crescimento. Esse remédio vai crescer o osso da criança ou não? Eu sempre fiquei com dúvida. Sim, ele vai estimular ele vai estimular o crescimento ósseo. A nossa. Peraí, deixa eu só. Ó, já tem aqui a pergunta do Paulo. Agora eu vou perguntar aqui. Dor de crescimento. Dor de crescimento. O Alan. Oi. O ortopedista não explicou assim, se é a quitina miosina que faz essa dor no crescimento. Porque meu filho teve quando ele estava menorzinho. Ele explicou que existe essa dor do crescimento mesmo, mas pelo que ele explicou, parecia que era no osso, que é questão do osso estar se expandindo. Tem algumas crianças que sentem dor, e aí a dor é no joelho, é dor nos ossos maiores, não em todo o corpo. Na hora que eu vi no chat, eu achei estranho. Eu falei, porra, dor de crescimento. Mas vocês começaram a falar, eu já ouvi falar. Só que assim, dor, nós sentimos em todos os tecidos, de um modo geral. Só que assim, eu vou pesquisar também acerca da dor de crescimento, para eu saber se essa dor ela é muscular, se essa dor é óssea, se essa dor é ligamentar. Ela tá aparecendo ser uma dor óssea, mas eu vou pesquisar primeiro para saber se é óssea e por que ela está acontecendo. Se há uma distribuição irregular da massa corporal, se há esforço na estrutura. É uma pergunta muito boa. Dor de crescimento, o que é e como ocorre. Eu vou pesquisar e a gente troca uma ideia na próxima aula dentro disso que a gente está estudando. A questão da somatotropina, ela vai estimular síntese de tecido ósseo, tá? A criança... bom, acho que... Vocês viram tecido ósseo em histologia com a Maria Eulália? A gente tá vendo. Inclusive, eu acho que a Estefânia fez essa pergunta, não foi na sua aula, acho que foi ontem, na aula da Maria Eulália. Peraí. Vamos lá desenhar. Ó, guardei a mesinha achando que não ia precisar mais hoje. Aula boa é aula assim, mano. É aula quando a galera participa e traz uns bagulho que eu não manjo. Que aí eu aprendo também e aí eu adiciono uma informação a mais. A questão da dor no crescimento, para não falar besteira para vocês, eu vou pesquisar
e a gente vai trocar essa ideia já na quarta-feira que vem. Porque a aula de biofísica é só na sexta, então biofísica deixa para sexta. Essa a gente vai trocar ideia na quarta-feira que vem. De onde se a dor ela é óssea, ela tá me parecendo óssea e tá me parecendo por distribuição irregular de peso. Só que eu não vou deixar essa afirmação e não vou ensinar isso para vocês, porque eu não tenho certeza se é isso, ou vou poder estar ensinando errado. Nossa. A questão do crescimento ósseo é o seguinte. Vamos lá. O nosso osso, quando a gente começa a se desenvolver, ele é todo cartilagem, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui um fêmur bem leproso. Tá parecendo qualquer outra coisa, mas nós somos adultos, nós vamos entender que isso aqui... Eu vou até escrever que isso aqui é um fêmur. Senão o nosso lado quinta série, o meu inclusive, principalmente. Vamos lá, beleza, aqui ó, tem os côndilos do meu fêmur, côndilo medial, lateral, cabeça do fêmur, trocânter, tudo bonitinho, tá. Quando nós somos bebês, crianças, as extremidades do nosso osso, elas são de cartilagem, tá? Elas são todas de cartilagem. E aí, a região... Deixa eu ver se a cartilagem é verde. Eu vou colocar vermelho, vai. Vermelho? Vai, vou pôr azul. Aí, a parte óssea, ela ainda é pequena. Ela é aqui a parte central, que é a parte onde eu tenho irrigação sanguínea. Tá? Então, o nosso osso, ele começa sendo cartilagem, e aí por cima da cartilagem eu tenho a proliferação de osteoblastos, osteoclastos, a instalação dos osteócitos e tem a formação do tecido ósseo, tá? Então, na verdade, no nosso organismo rola uma corrida, por quê? Conforme eu vou me desenvolvendo, a região central do meu osso, que eu vou chamar de diáfise, ela vai sendo preenchida com irrigação sanguínea. E quanto maior a irrigação sanguínea, maior é a quantidade de tecido ósseo que eu consigo formar, porque eu levo mais minerais e vou irrigando. Beleza. Para onde que o osso cresce? O osso vai crescer nas extremidades. Sempre. Ele vai dar uma alongada na extremidade, construindo uma camada nova de cartilagem. Por baixo da camada antiga de cartilagem, vem o osso se proliferando. Eu tenho o aumento da irrigação sanguínea, levo mais mineral, e aí, consequentemente, o osso vai proliferando. Então, o que acontece? O nosso crescimento, ele vai se dando por essa expansão das extremidades com a cartilagem, das epífises ósseas com cartilagem, camada cartilaginosa, até uma certa idade, até uns 18, 19 anos. Quando chega nessa certa idade, aí já está todo mundo preenchido com tecido ósseo. Aí eu só tenho cartilagem nas faces articulares, né, das superfícies articulares, e o meu osso é tudo preenchido com tecido ósseo. Qual que é a da somatotropina? Ela vai estimular justamente, junto da expansão do tecido ósseo, ela vai também contribuir para que eu tenha uma expansão da camada cartilaginosa. E aí o osso que vai se proliferando conforme eu vou crescendo e vou aumentando a irrigação sanguínea no meu osso, vai levando mais mineral. Como o osso ele cresce por cima da cartilagem, se eu estendo mais a área cartilaginosa, eu vou estendendo mais a área óssea naturalmente também. Tá? Então, essa substância que eu estou tomando para estimular o crescimento ósseo, ela vai estimular inicialmente um aumento da área cartilaginosa, e aí é nas epífises, que é onde o meu osso vai alongando e vai crescendo, e aí por cima eu vou tendo a proliferação de tecido ósseo, até uma idade de 18 anos aproximadamente, 20, sei lá. Cresce até os 15 para 18 anos.
que aí é quando eu fecho esse ciclo, que é quando eu preencho o meu osso completamente. Quando eu preencho o meu osso completamente com tecido ósseo, e aí só nas superfícies articulares que eu tenho uma camada cartilaginosa, tá? Então é assim que eu cresço, né? O meu osso começa lá pequenininho, fazer um ossinho de desenho aqui, e aí depois, quando eu tô na fase adulta, ele já tá maior, porque ele passou por esse processo. Eu fui aumentando a cartilagem aqui em volta, foi crescendo o tecido ósseo por cima dessa cartilagem e, consequentemente, meu osso foi aumentando de tamanho. Então, a substância que você falou, ela estimula esse processo. Primeiro, aumentar o tecido condral, e aí, posteriormente, por cima do tecido condral, a proliferação do tecido ósseo, que vai acontecer naturalmente pelo aumento da irrigação sanguínea dentro dos ossos. Certo? Professora, eu tenho mais uma dúvida. Quando uma criança quebra o osso, ele cresce normal, como se não tivesse nenhuma fratura ali? Cresce normal, cara. Cresce normal e, pô, da hora você ter tocado nesse assunto. Eu acho que eu tenho aqui ainda o material do concurso da. Agora eu vou longe. Eu tenho aqui o material do concurso da FEMA. E lá eu tenho inclusive um videozinho explicando essa parada. Pera aí, gente. Poucas entradas USB aqui disponíveis. Isso que eu tenho um hub. Ó, tá ligado o mouse, a luminária, a câmera, a mesa. Agora eu vou ligar o HD, que é onde tá a aula. Pô, ainda bem que a gente tá fazendo isso no computador, cara. Se eu tivesse utilizando outro meio aqui. Deixa eu ver. Documento, Alan. FEMA, concursos, histologia. Aulas. Será que esse videozinho tecido ósseo funciona ainda? Funciona! Uhul! Aê! Nossa, vídeo velho, cara, de quando eu fiz o concurso na FEMA. Que eu prestei os 3 concursos que abriu, né? Fisiologia, histologia e História da Fisioterapia. História da Fisioterapia eu perdi pra Cássia, histologia eu perdi pra Maria Eulália, fisiologia humana aí, né? Água mole e pedra dura, tanto bate quanto apanha. Agora deixa. Qual que era o slide da aula, o mais novo? Acho que é esse aqui do dia 13. Porque tem uma foto que vai matar a tua pergunta. Aqui, ó. Achei. Essa foto aqui, ó. Acho que em biomecânica eu vou passar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Ó, essa foto aqui, ó. O nosso osso, ele faz um rolê, o Liza, que chama remodelação, tá? Eu tenho o GIF das celulinhas aqui. Aqui, ó. Chama remodelação. Bom, você está estudando histologia agora, você está vendo que eu terei o trabalho de 2 células ósseas atuando no meu osso. Eu tenho os osteoblastos, tá? Que são células que promovem a síntese de tecido ósseo, ou seja, células que fabricam o tecido ósseo. Osteoblastos, tá? Os osteoblastos, quando eles ficam mais velhos, eles acabam ficando depositados na própria matriz óssea. E aí, eles serão chamados osteócitos. Tá? Que é um osteoblasto que já não consegue mais fazer o trampo de sintetizar tecido ósseo, ele se deposita na matriz mineral óssea. Então, o osteoblasto, a função dele é só síntese óssea. Depois, eu vou ter um outro cara chamado osteoclasto.
esta célula, o que ela faz? Ela retira mineral da matriz óssea, principalmente cálcio, e libera na corrente sanguínea. Como você está vendo, o cálcio ele vai ser muito importante para a contração do músculo esquelético, ele vai ser muito importante para a contração e para a geração de potencial no músculo liso, para a contração e para a geração de potencial de ação no músculo cardíaco. O meu corpo precisa do cálcio não só para o osso, mas também para os outros tecidos, tá? Então eu tenho o trampo desses dois caras. Eu tenho o trampo dos osteoblastos, construindo sintetizando matriz óssea, e atrás vem os osteoclastos pegando essa matriz óssea, degradando e jogando cálcio para a corrente sanguínea para o resto do corpo usar, tá? Esses caras eles têm que trabalhar de maneira equilibrada, tá? Aqui, ó, eu tô falando de síntese óssea, e aqui eu tô falando de degradação óssea, ou degradação da matriz óssea, tá? Mais especificamente, para eu não deixar o assunto pela metade para você, e agora deu um branco bonitinho, porque eu tô pensando em vários assuntos ao mesmo tempo, o nosso cérebro, uma hora, assim como o processador do nosso computador, que eu tava falando disso esses dias aí, assim como o processador do computador, ele dá um tilt. Mas, aqui é a osteoporose. Eu tenho esses dois processos, eles serão chamados reabsorção e formação óssea. Sai daqui, cadê a seta do mouse? Aqui, ó. Os osteoblastos fazem a formação óssea e os osteoclastos fazem a reabsorção óssea, ou seja, pegam o cálcio e devolvem para o organismo, por isso que chama reabsorção. A formação e a reabsorção óssea tem que estar equilibrada. Se a reabsorção for maior que a formação óssea, meu osso fica fraco, como é o caso da osteoporose. Beleza? Isso acontece no nosso corpo o tempo todo. O seu osso está fazendo isso agora. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vamos lá na fratura. Ai, fechei o slide da fratura. Ô burro. Vamos abrir de novo aqui. Vamos lá na fratura. Aqui, ó. Quando eu quebro o osso, eu tenho vários passo a passos para reconstrução óssea. Fraturei meu osso, primeiramente, eu tenho a proliferação sanguínea nesse osso, tá? Proliferação sanguínea porque através do fluxo sanguíneo eu consigo remover os fragmentos ósseos que eu não vou utilizar, limpar aquela região, eu posso nutrir na irrigação sanguínea com nutrientes para as células que vão reconstruir meu osso. E aí nessa região, o começo do meu reparo ósseo começa com a construção de tecido cartilaginoso. No lugar que quebrou aqui, ó, eu vou ter uma construção total de tecido cartilaginoso. Eu preencho de tecido cartilaginoso, tá? Só que essa proliferação cartilaginosa, ela também acontece com proliferação de tecido sanguíneo, tá? Mais especificamente, vasos arteriais e venosos que vão levar sangue, vão levar o tecido sanguíneo até a região para fazer a nutrição dessa cartilagem. Consequentemente, vão levar minerais e as células ósseas presentes nas outras extremidades do meu fragmento ósseo vão se proliferar sobre essa cartilagem que eu estou formando na região que eu quebrei. Então, assim que eu quebro, células de defesa vão, removem tecido morto, eu tenho proliferação de tecido de vasos sanguíneos, construção de tecido cartilaginoso, e aí sim, por cima do tecido cartilaginoso, eu tenho a formação do tecido ósseo novamente. Tá? Então, depois que você quebra o osso, passado um período, dependendo do osso, vai variar de alguns meses, mas dependendo do osso, 3 meses a 6 meses, o que acontece? Você tem um osso completamente regenerado. Ele quebrou, limpei a área
eu não vou entrar aqui em processo inflamatório, nada, tudo, mas assim, eu limpei o tecido morto degradado nessa região, tive proliferação de vasos sanguíneos, tive a construção de tecido cartilaginoso nesse osso, e aí por cima do tecido cartilaginoso, proliferação de células ósseas que matam os condrócitos e condroblastos, e instalam-se osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, e aí eu tenho a formação do meu osso novo, do meu osso regenerado. Só que aí, ó, no lugar que eu quebrei, eu fico com uma protuberância, que eu vou chamar de calo ósseo. E esse calo ósseo some. Como que esse calo ósseo some? O meu calo ósseo some no meu reparo ósseo. Ele some porque constantemente o meu osso está tendo osteoblastos construindo matriz óssea e osteoclastos degradando essa matriz óssea para liberar cálcio na minha corrente sanguínea. Então, constantemente esses caras vão estar sempre sintetizando e degradando o osso, e aí o meu osso ele vai naturalmente voltando à forma que ele era originalmente. Tá? Vamos lá para o videozinho antigo que eu... Nossa, esse vídeo é velho, cara. 2018. Você nem está no YouTube ainda. Ó, desde aquela época eu já tinha essas graças de tacar vídeo aqui para facilitar. Tá aqui a pessoinha aqui no galho. Caiu, deu ruim, fraturou. Pessoinha chega lá no médico. Eu tenho os dois fragmentos ósseos, né? A fratura aqui foi no húmero. Tem os dois fragmentos ósseos da pessoa. Vai passar no videozinho aqui, ó. Vamos lá, vídeo. No meu fragmento ósseo, inicialmente, ó, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Inicialmente, eu vou ter aumento da proliferação sanguínea, tá? Eu vou levar sangue até essa região, não só para nutrir a região, como também para levar células de defesa para degradar tecido morto que está presente nessa região. Eu não consigo ressintetizar tecido se eu tiver tecido morto antigo. Então eu tenho que levar monócito, macrófago, leucócito nessa região para degradar esse tecido morto, ver se não sobrou nada. E aí isso acontece durante a proliferação de fluxo sanguíneo, aumento do aporte sanguíneo na região fraturada. Nessa região, com o aumento do aporte sanguíneo, eu vou ter a liberação aqui, ó, eu estou fazendo a retirada de tecido morto, de germes. Eu vou ter a liberação de nutrientes e a construção de tecido cartilaginoso. Aqui ele está mostrando ainda a ação do sistema de defesa degradando o tecido ósseo morto anteriormente, né? Ó, os condroblastos, eles chegam até essa região e começam a construir tecido cartilaginoso, tá? E aí esse tecido cartilaginoso, ele vai se formando no meu osso e posteriormente os condroblastos serão substituídos pelos osteoblastos. Porque sobre o tecido cartilaginoso começa a ter o depósito de minerais e a proliferação de tecido ósseo. Eu deposito minerais na cartilagem, coloco células ósseas na minha cartilagem e tenho a formação de tecido ósseo por cima da cartilagem. Só que aí assim, ó, é aquilo que eu falei para você. Quando eu acabo a regeneração da minha fratura, meu osso está assim, ó, com um calo ósseo, com essa protuberância, que é justamente a região que lá atrás eu tive a proliferação de fluxo sanguíneo. Na região que eu tive proliferação de fluxo sanguíneo, eu tive a proliferação de tecido cartilaginoso, um por cima do outro, acumulando espaço mesmo. E aí depois eu tive a formação do calo ósseo. E aí esse calo ósseo vai sumir como? Ele vai sumir pelo trabalho dos osteoblastos e dos osteoclastos. O osteoblasto está construindo o tecido ósseo aqui e o osteoclasto está removendo, degradando matriz mineral óssea e liberando cálcio lá fora. Aí o osteoblasto vem atrás, reconstrói aquela matriz mineral, o osteoclasto vem, degrada e fica nessa briga. Um constrói, um degrada, um constrói, um degrada. E aí dessa forma eu consigo fazer a minha remodelação óssea. E aí o meu osso tá novo, natural, de novo. Numa situação saudável, tá? Numa situação que eu não tenha, por exemplo, pseudoartrose, que é quando eu tenho uma
uma remodelação incompleta da minha fratura e essa fratura ela passa a ser reincidiva, ela passa a ser recorrente. Gente, espera aí só um pouquinho que eu vou trocar o fone aqui, que acabou a bateria do meu fone. Espera aí. Deixa eu só conferir se aqui no Microsoft Teams ele reconheceu já. Ah, reconheceu. Então é assim que eu tenho a minha remodelação óssea depois que eu caio e quebro o meu osso. Deu para entender um pouquinho? Liza? Deu para entender, sim. Beleza. Luciana, acho que quer falar. Oi. Te perguntar, eles falam assim que a gente, a partir de 25 anos, não produz mais tanto colágeno, é verdade? Sim. Dos 25 e diante, a nossa taxa de colágeno cai. Então, tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido epitelial da pele, tecido conjuntivo, começa tudo Então, até os recomendo 25 tomar anos. o colágeno. Oi? Então, recomenda-se tomar o colágeno mesmo. Ó, aí, Luciana, eu vou fazer igual eu faço quando nós vamos com relação a tratamento. Deixa eu ver, suplemento de... Aí eu vou fazer igual nós fazemos com relação com relação a tratamento. Teoricamente, sim. Teoricamente faz todo sentido, porque nós estaremos repondo o colágeno perdido, tá? Só que eu vou preferir olhar algumas revisões sistemáticas para saber se nos estudos há uma diferença significativa na reposição de colágeno e manutenção da estrutura muscular, manutenção do tecido epitelial da nossa pele, tá? Teoricamente, sim, faz todo sentido. Se você toma suplemento de colágeno, você repõe o colágeno que você já não está mais produzindo. As suas células dos tecidos, elas têm uma boa reposição até os 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, nós temos uma queda gradativa da reposição celular. Então, além do colágeno, depois dos 30, começa a não repor célula também. Tá? Então, teoricamente, faz sentido, tá? Só que, quando se envolve tratamento, eu prefiro olhar para as revisões sistemáticas para ver se tem uma mudança, uma diferença significativa para quem toma suplemento de colágeno em relação a quem não toma. Né? Com tratamento, quando a gente começar a falar no terceiro ano, né, começar a falar de termoterapia, ou então começar a entrar em fisioterapia aplicada, que eu vou falar de reumatologia preventiva, é tudo assim, ó, tal coisa faz sentido, mas vamos olhar para as evidências para ver se está batendo, porque às vezes, do ponto de vista teórico faz sentido, mas na prática não funciona daquele jeito. Então, eu vou olhar para as evidências para confirmar, mas faz todo sentido você tomar esse suplemento. Né? Teoricamente, você iria repor esse colágeno. Melhor ou não, preciso ver. E a questão da vitamina D, não sei se você viu que eles estão usando altas dosagens para várias doenças. E, por exemplo, tem um menino que ele tem vitiligo, e como ele está no início, ele tem, acho que 15 anos. Aí o médico de São Paulo deu altas dosagens, porém, ele está levando em consideração a questão do cálcio, porque aí a pessoa não pode também ser ter uma grande quantidade de cálcio, parece. Eu entendi assim quando ele falou, sabe? Então, Luciana, nós vamos entrar agora numa seara muito complicada,
Entendo. Antes, peraí, deixa eu pra gente seguir nesse assunto, a Liza falou que entendeu com relação à fratura óssea, tudo certo, Liza? A Maria Fernanda foi pegar um lanche. Bom, então vamos voltar a compartilhar o slide. Aí, vai falar de tipo de contração muscular. Agora eu volto nesse ponto com a Luciana, enquanto eu vou desligando, desprendendo as coisas aqui. Então, Luciana, aí a gente entra numa seara da área da saúde como um todo, não só medicina, não só fisioterapia. Apesar de, às vezes, eu achar que a fisioterapia, quando resolve ir nessa questão, vai fundo, né? Mas, assim, não necessariamente todo o tratamento que nós temos, que nós observamos, ele é factível do ponto de vista clínico-científico. Às vezes a teoria, ela é boa. Quando se trata de tratamento médico de coisa nova, tem muita coisa que a gente não sabe, e assim, não é um aval para a gente sair fazendo, mas a gente não sabe e, teoricamente, faz sentido, se não tem outra alternativa, mas, assim, tem muita coisa, cara, que a gente precisa ser um pouco chato de assim, bater certinho com o que está falando, com o que estão falando os últimos estudos, as últimas evidências. Tem muito tratamento. Eu vou falar agora com relação à fisioterapia, que é onde que é a nossa área de estudo, nossa área de interesse. Tem muito tratamento, tem muito curso, tem muita técnica que vai aparecer, que vocês vão ver nesses 5 anos, que na hora que você abre a PubMed, na hora que você abre a base Pedro, que é uma base só da área de fisioterapia, você não vê nada, ou então assim, você vê umas coisas muito obscuras, sabe? Por quê? Porque ainda não é cultural no Brasil nós, primeiramente, entendermos o que é ciência, como a ciência se constrói, se faz, não para a gente ser cientista, mas para a gente ter uma melhor distinção daquilo que é seguro, daquilo que não só é plausível do ponto de vista teórico, mas tem fundamento na prática, daquilo que é só uma ideia que parece boa, que na hora que você vai testar, tanto faz, entendeu? Na medicina, na área da saúde tem isso em todo lugar, muito. Na medicina não escapa, né? Claro, nós temos as coisas que são declaradamente charlatãs, né? Como é o caso da homeopatia, como é o caso de uma série de tratamentos, tudo. Fisioterapia também, tem muita coisa assim que a galera usou e usa massivamente, que, cara, se você fizer uma objeção, vem tijolo, sapato, vem tudo na sua cara. Mas na hora que você vai olhar os dados científicos, sabe, não tem aquela eficácia que deveria. E aí aquela coisa, né? Se você não sabe que não funciona e está utilizando, é uma coisa. Agora, se você sabe e continua fazendo, continua defendendo, aí você já está agindo de má fé, né? Aí já não é ético. Então, com relação a tratamento, eu prefiro sempre olhar o que dizem as evidências, né? Porque tem coisa que parece boa que de fato funciona e tem coisa que, como é o caso, por exemplo, a gente está falando da questão do colágeno, né? Pá, não, que tem colágeno, papapá, suplementação de vitamina D. É conhecido, e você tem bem documentado, a síntese de vitamina D, o comportamento da vitamina D no nosso corpo, com relação ao estímulo pela luz do sol, né? Quanto mais luz do sol eu estou exposto, maior minha produção de vitamina D. É bem documentado os efeitos que a vitamina D pode ter no nosso organismo, tá? Agora, por exemplo, daí eu deduzi que a vitamina D passa a ser um método terapêutico na situação A, B, D, C ou D? Não. Aí eu tenho que ter meu grupinho controle, de preferência placebo, e o meu grupinho vitamina D,
testo, e aí eu espero pelo menos que o grupo vitamina D seja superior ao placebo. Porque se tiver o mesmo efeito do placebo, independente do efeito, do ponto de vista clínico não é relevante. Tá? Então, você entendeu? Eu sei o que é vitamina D, eu sei como funciona. Agora, se vai servir para terapêutica ou não, aí é testar. Da mesma forma, falando de biofísica, a gente está agora com a galera, vimos técnicas de termoterapia, vamos ver ondas, vamos ver eletricidade, técnicas de eletro também, laser, papapá. Mas será que tudo funciona? Ainda que seja descrito como técnica fisioterapêutica, ainda que seja utilizado, será que funciona? Será que tem a eficácia que a gente quer? Aí outra coisa é eu abrir a base de dados e ver o que a galera que estuda esse assunto está falando, entendeu? Então, com relação à vitamina D, a gente tem que abrir o PubMed e ver o que está descrito lá. Brisa agora, né? Como é que é na área da enfermagem, nesse aspecto, Luciana? É pior que a fisiologia, fisioterapia, eles não vão lá, eles são bem céticos mesmo. A enfermagem tem ido também para esse lado como é que fala? Enfermagem baseada em evidências, né? Que eles falam. Medicina baseada em evidência, enfermagem baseada em evidência. Tem um texto, Luciana, que eu vou disponibilizar, inclusive, acho que no primeiro dia de aula eu li esse texto. Não lembro, acho que eu li esse texto. Que fala... É um editorial antigo. Quer dizer, é uma carta ao editor antiga que um professor meu aqui da Unesp mandou, o professor Fábio Micolis, do setor de ortopedia, que ele mandou para Brasileira de Fisioterapia, que é a fisioterapia e a sua relação com as evidências. E aí, assim, o texto é de 2008, a gente está em 2021. Ele leu esse texto para mim em 2011, a primeira vez, e, né, no texto, a grosso modo, ele fala que muito se é dito no ambiente acadêmico da questão da fazer baseado em evidências, né? Mas, primeiro, o quanto das pessoas, quanto se é conhecido das pessoas, dos profissionais da área da saúde, para consumir evidência, para entender como aquilo é feito, não para você ser cientista, para você ser pesquisador, mas para no dia a dia você incorporar aquilo no seu tratamento, né? Eu já ouvi muito, por exemplo, de fulano de tal tá com trocentos pacientes e não tem tempo de ler 1000 artigos. Mas precisa ler 1000 artigos? Às vezes, quando eu vou montar a aula, agora menos, porque o pessoal do quarto ano eu tô pegando um pouco mais pesado, que ano que vem vai ter tratamento, então eu tô deixando muito na mão deles para quebrar a cabeça, para buscar a melhor evidência, selecionar o tratamento e aplicar. Quando eu vou montar a aula, se eu ler 6 revisões, eu o fiz porque eu quero explorar muitos temas, eu quero explorar diversas técnicas para aquele tratamento, para saber o que cada uma traz. Porque na hora que eu sento, quando eu sento objetivamente para pegar um tratamento para aula, eu leio no máximo duas revisões, assim, eu passo o olho no título, tá relacionado com o tema. Depois eu vou no resultado, um resultado legal. Aí de lá eu seleciono um protocolo. É um processo de 20 minutos. No máximo. Ter uma conexão de internet estável, tá ligado? Não precisa fazer tudo isso. Mas aí que tá. Eu não posso ser babaca de falar que isso tem que ser aplicado e feito a todos, porque a nossa profissão ela passou por uma mudança, vem passando por uma mudança ao longo do tempo. As pessoas
você incorporar a ciência na fisioterapia. Você veio começar a ter mestrado, doutorado na físio recentemente, dos anos 2000, 2010 para cá. Né? Não era tão comum você pesquisar tema de fisioterapia. Os nossos professores mesmos eram doutores em fisiologia, doutores em anatomia, doutores em alguma área médica. Eu fiz isso eu fiz doutorado numa área médica por opção, porque é a área que eu gosto de estudar. Mas se tivesse de fisioterapia e eu quisesse fazer, tinha disponível. Então, é todo um processo cultural dos nossos estudantes se formarem conhecendo como é testado uma técnica, como é aplicado e como é testado uma técnica, para que no dia a dia, no atendimento, eles possam fazer a consulta da base de dados, possam selecionar os tratamentos, aplicar no paciente, só que com uma diferença. Ao invés de eu aplicar um tratamento sem falar para o paciente se o paciente vai melhorar ou não, sem saber quanto tempo vai durar o tratamento do paciente, e se aquilo vai dar certo, eu consigo saber exatamente, com base em exame e tudo, o que é plausível da fisioterapia tratar, o que é de responsabilidade médica, porque tem isso também, né? Às vezes o médico manda pra gente com uma cirurgia mal feita, ou com pós-cirúrgico de muito tempo, ou numa situação que o fisioterapeuta não tem o que fazer, tem que voltar pro médico. E o paciente vem pra gente com aquela esperança de, cara, me ajuda, você é a minha última, sabe? Tem isso também. E aí, quando você pega esse paciente, você tem que saber o que dá para tratar com a fisioterapia, o que não dá, quanto tempo vai demorar esse tratamento, qual que é a melhora que o cara vai ter no dia a dia dele e quanto vai custar. Tá ligado? Meu, isso é uma mudança cultural que a gente ainda vai demorar muito para fazer. A gente tá fazendo mais em relação a tempos atrás, mas ainda vai demorar muito para fazer, tá ligado? E é em todas as áreas, assim. Mesmo a medicina do século XX para cá começou a fazer um trabalho mais fundo baseado em evidência, e isso mexeu inclusive com a expectativa de vida humana, que passou dos 40 para 75, 80 anos, mas não é uma coisa difundida na formação geral em todo o país de todo jeito, né? Então, é uma coisa que é em todas as áreas da saúde, mas, pô, é um processo que a gente vai passando, que a gente vai, sabe, vai aprendendo com ele. A gente tá sempre, da mesma forma que eu aprendi coisa com você aqui hoje do Microsoft Teams, cara, nessas perguntas que a galera faz, que eu tenho que buscar, que eu tenho que adicionar informação, tudo a gente tá aprendendo e tá crescendo. Acho que isso que é o legal. Porra, cara, que brisada que a gente deu agora, hein? Ó, tem 10 minutos de aula ainda. Luciano, eu fiquei aqui no monólogo aqui, mas você ia acrescentar alguma coisa? Não. Muito boa sua explicação aí. Eu acho que tem que ser assim também. Médico para de estudar, né, quando começa a ganhar dinheiro. Cara, a gente não se preocupa tanto em buscar informação igual assim como nós estávamos na graduação, na pós. E é normal, eu tô percebendo um pouco isso, assim, depois que eu me formei, sabe? Por isso que eu tô sempre mexendo com pós ou mexendo com pesquisa para tipo, tentar, né, ter esse tino, porque a gente tem que continuar sempre estudando. Galera, eu preciso falar com vocês aqui. O que vai ter aqui? Ah, vai falar de unidade motora. Tá. Eu preciso falar com vocês aqui. Eu falei hoje de contração muscular, que é uma parte importantíssima do nosso assunto. Fico feliz que vocês estão sem dúvidas, tá? Vou continuar tocando aqui o tema. Nós vamos falar de tipos de contração muscular, tá? Porque, assim, a minha contração muscular, ela vai ser dada, o tipo de contração, por alterações no comprimento do meu músculo todo, tá? Contração pela alteração no comprimento do meu músculo. Tem contrações que eu faço, os meus sarcômeros estão contraindo. Que quando eu olho o comprimento do meu músculo, ele se mantém inalterado, se mantém o mesmo. Tem contrações que eu faço
que o comprimento do meu músculo diminui. Eu aproximo as duas extremidades musculares. E tem contração que eu faço, que durante a contração eu afasto as duas extremidades do meu músculo, tá? Vamos falar do primeiro tipo de contração muscular, que é a contração isométrica, que é essa contração aqui, ó, que eu tô circulando aqui em cima, que o cara tá com o braço parado, a pessoa tá com o braço parado, tá? Na contração muscular isométrica, eu faço contração do meu músculo, só que o comprimento dele não se altera. Essa contração, ela acontece quando eu faço a manutenção de uma postura ou de uma posição muscular. Eu não realizo um movimento durante a minha contração. A minha articulação, ela permanece em uma posição, tá? Quando eu faço contração muscular e a minha articulação não se move, e o meu músculo não altera o seu comprimento, ele nem encurta e nem se alonga, eu estou fazendo uma contração muscular isométrica. Isométrica. Tá? Agora, se eu fizer uma contração muscular, onde eu tenho a variação no comprimento do meu músculo durante a contração, eu estarei fazendo uma contração isotônica. Isotônica, tá? E essa contração ela pode ser de dois tipos, contração concêntrica e contração excêntrica, tá? Contração muscular concêntrica. Quando eu faço a contração muscular, eu aproximo as extremidades do meu músculo, eu aproximo a origem da inserção do meu músculo, tá? Essa é a contração muscular concêntrica. E eu tenho também a contração muscular excêntrica, que quando eu faço a contração muscular, eu afasto a origem da inserção e eu aumento o comprimento do meu músculo durante a contração. Essa é a contração muscular excêntrica. Vamos pegar isso na prática. Nós estamos fazendo exercício, estamos fazendo atividade física. Tá vazia a caneca? Tá vazia. Não corre o risco de eu molhar a mesa. Quando eu farei a contração isométrica? Quando eu tiver uma resistência. Quando eu falar resistência durante o movimento, entendam um peso a mais, além do peso do meu braço. E eu não movimente essa resistência nem na direção do movimento que o meu músculo é responsável e nem na direção contrária. Se eu pegar uma resistência, fizer contração e essa contração não responder em movimento articular, e acima de tudo, se o comprimento do meu músculo se mantiver o mesmo, eu estou falando de uma contração isométrica, tá? Que é a contração que os caras que são fisiculturistas vão fazer durante a feira de fisiculturismo, que eles fazem aquele... Essa contração que eles fazem parado, que não está rolando o movimento, é a contração isométrica, para poder expor o trofismo muscular. A contração muscular concêntrica é a contração do qual a força de contração muscular é maior que o peso da minha resistência, tá? Eu consigo gerar um movimento articular no sentido da contração daquele músculo, e na hora que eu olho pro músculo, a inserção se aproxima da origem em relação à posição de repouso, por exemplo. Tá? Na hora que eu faço a contração concêntrica, a inserção se aproxima da origem e o comprimento do meu músculo como um todo encurta. Na contração excêntrica, é quando a contração que eu faço contração muscular, só que o peso que eu estou movimentando, ele é maior do que a força que o meu músculo consegue gerar. Tá? Então, o meu movimento ele vai acontecer na direção contrária que deveria. No caso do meu bíceps, ele é responsável por fazer a flexão de cotovelo. Tá? Na contração concêntrica, ele vai conseguir fazer a flexão do cotovelo.
Se o peso que eu estiver movimentando for maior que a força do bíceps, eu vou ter uma extensão do meu cotovelo. O movimento vai no sentido contrário da contração do bíceps, tá? Se eu for olhar pro bíceps, ele vai estar contraído, eu vou estar fazendo força, tá? Só que a inserção, ela se afasta da origem, tá? E aí o comprimento original do músculo aumenta. Então o que acontece? Eu estou fazendo força na minha contração, só que a origem e a inserção estão afastadas e o comprimento original do meu músculo aumenta durante a contração. Essa é a contração excêntrica. Tá? Contração concêntrica, eu diminuo o comprimento muscular. Excêntrica, eu aumento o comprimento muscular. E isométrica, o comprimento muscular não se altera durante a contração.